Estamos de volta. O setor de rochas ornamentais está movimentado aqui no estado. Amanhã começa a Vitória Stone Fair, no pavilhão de Carapina. Pois é, um setor muito importante. Acho que a gente pode dizer que é um setor fundamental para a economia do Espírito Santo. Por isso, nós conversamos agora com o Selmo de Freitas, diretor executivo do Sind Rochas e Centro Rochas. Muito bem-vindo. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Primeiro, eu queria dar essa dimensão para as pessoas em relação à importância do setor para a economia do estado. É fundamental, né, para a movimentação, principalmente acho que a gente pode ainda manter para exportações e etc. Como é que está essa nossa importância, a importância desse setor para a economia? Olha só, o setor de rochas, ele responde no estado do Espírito Santo por cerca de 10% do PIB. Né? São 25 mil empregos diretos, mais os indiretos. Quando a gente olha o universo das exportações brasileiras de rochas ornamentais, o Espírito Santo responde por cerca de 82% isoladamente. Né? Então, só no ano passado, nós tivemos aí exportações na ordem de 1 bi e um pouquinho mais. Então, é um setor bem pujante, né, que envolve e ele movimenta toda uma cadeia, né? Cadeia de equipamentos, de insumos, o prestador de serviço para as indústrias. Então, tem um peso bem importante. Olha, a gente queria ter mandado nosso cinegrafista lá para o pavilhão hoje para mostrar os preparativos, mas o retorno que a gente teve foi o seguinte: nem pensar, porque os feirantes não é a palavra certa, mas os expositores querem fazer surpresa. Meu Deus, eu fiquei curiosa. O que tanto tem de novidade esse ano? Já é uma tradição. Você tem na Vitória Stone Fair muita apresentação de produtos novos. Né? A gente que utiliza muitas vezes a rocha ornamental, a vela aplicada, ela tem toda uma história por trás. Desde o momento que alguém vai ao campo, encontra uma pequena amostra, faz toda uma questão de laudos, de análise de viabilidade, teste com alguns clientes potenciais. Então, realmente, quando você tem esse lançamento, gera aquela expectativa que muitas vezes o expositor ele prefere guardar para aquele momento, né, vamos dizer assim, do auge da feira. Né? O setor tem umas coisas muito curiosas. Eu queria que o senhor explicasse, não sei se a Andressa tem esse domínio, como é que funciona isso, essa etapa que o senhor falou, quando a pessoa vai e consegue descobrir ali uma jacida, uma pedra que pode ser explorada. Como é que isso funciona? Você pode ter a questão do acaso, sim, mas eu diria que hoje você tem isso, vamos dizer assim, trabalhado de forma muito profissional. Né? O acaso seria você deparar com alguma pedra e investigar. Mas você tem hoje, as empresas investem nisso, né? na busca, na prospecção de materiais. Então você vai buscar, você tem que ter áreas que permitam você ter toda uma infraestrutura para movimentação, você tem que atender toda uma questão da legislação mineral brasileira, uma questão forte e que o setor tem focado muito, que é a questão ambiental, dos licenciamentos ambientais. Então você tem realmente todo um processo aí entre você localizar a pedra até você viabilizar a comercialização. Agora, eu vou fazer uma pergunta que é uma maneira, digamos, uma maneira um pouco simplista de explicar, mas se eu achar a pedra é minha? Como é que funciona isso? Não. A legislação nossa, ela prevê que o subsolo, mesmo que você seja proprietário da terra, o subsolo ele pertence à União. Pois é. Então, por isso que você tem toda uma questão de licenciamento. Hoje, quem faz a regulação dessa questão é a Agência Nacional de Mineração, que é o antigo DNPM. Né? Então, você tem todo um regramento de como é que você tem que fazer, como é que você faz para se tornar detentor de um direito minerário. Você tem lá o pedido de um alvará de pesquisa e tantos outros, até que você chegue na portaria de lavra, que é aquilo de assim, ó, o que está no subsolo, você tem o direito de explorar. E o superficiário, ele tem algum retorno econômico também, ele não perde simplesmente aquela área. Agora eu fiquei curiosa em relação à questão ambiental, né? Como você preserva o meio ambiente mesmo fazendo a exploração de rochas? Como é que funciona isso? Olha, funciona a partir do momento que você tenha preocupação de causar o menor impacto possível e tendo a certeza de que você tem que fazer a recomposição da área. Né? Você extrai, você faz toda a operação, mas quando você faz o seu licenciamento, lá no início, você já tem que apontar as suas medidas de correção, as suas medidas de compensação, para que você possa, então, entregar, né, a área, não aquela agressividade toda, muitas vezes, que se fala, mas você tem replantio de árvores,
você tem locais que você faz, bota fora daquilo que você extrai, que não é aproveitado, e que você recompõe vegetação. Então, existe toda uma técnica, né, que faz parte do seu processo de licenciamento. Agora, Selmo, só para a gente também dar uma dimensão da importância da feira. É um momento em que Vitória, a Grande Vitória, acaba recebendo muitas pessoas, inclusive de fora do país, que vêm à feira justamente por conta dessa importância que ela tem pelo setor em que ela atua. Fala um pouquinho para nós a respeito disso. A feira ela é o 20º ano da feira em Vitória. Né? Você teve inicialmente Cachoeiro, mas você hoje tem a de Vitória, e que ganha uma importância pelo momento do ano que ela acontece, você está no início do ano. E você movimenta, nós vamos estar ali no pavilhão de Carapina, uma área de cerca de 30 mil metros quadrados, em que você vai ter 300 expositores. Há uma expectativa de se receber 18 mil visitantes, e nesses 18 mil visitantes você vai ter pessoas de todos os estados do Brasil e de aproximadamente 60 países. Uau. Então você tem uma demanda grande, né, nesse fluxo aí de visitação, tanto nacional como internacional. Para a gente encerrar, quanto se estima movimentar numa feira como essa? A movimentação na feira, você tem, o que acontece muitas vezes na feira? Você tem negócios que se concretizam nela e que já teriam começado em algum momento antes, e você tem aqueles negócios que se iniciam nela. Então, no momento que você vai apresentar novos materiais, vai estimular a demanda, você tem aí uma oportunidade imensa de negócios atuais e futuros. Nós temos visto aí, a própria imprensa vem divulgando com a expectativa de algo de 1 bilhão de negócios, né? Mesmo que não se retorne, não se efetive isso na feira, mas é a expectativa que se tem aí para o longo do tempo, a partir da feira. Muito bom. Muito obrigado, viu? Então, só para a gente encerrar mesmo, começa amanhã, que horas? Amanhã, a abertura oficial às 11 horas, e a feira vai estar aberta de terça a quinta, de 10 às 18, e na sexta-feira, dia 10, de 10 às 16 horas. Muito obrigada, e a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Boa noite, se cuida. Tchau, gente. Até amanhã.